Vamos lá então, de volta aqui para gravar a segunda parte de hoje, que a gente trabalhou com os alunos que vieram no presencial. E também tem algumas coisinhas a mais que não deu tempo de trabalhar aqui. Então, mesmo quem veio no presencial precisa ver esse vídeo até o final, tá bom? Aula de geografia é a atividade que vem depois da de matemática na apostila. E a gente vai falar sobre os tipos de paisagem. Na última aula de geografia, nós conversamos sobre os tipos de comunidades, né? Comunidade urbana, comunidade rural, e a gente também falou um pouquinho sobre os tipos de paisagem que a gente encontra nessas comunidades. Bom, hoje a gente vai falar só sobre os tipos de paisagem, tá? Então, aqui na sala de aula hoje a gente conversou um pouquinho, observou um pouco da paisagem que a gente consegue ver da janela aqui da sala. Então, vamos lá para a página da apostila. Bom, nós aprendemos que paisagem é tudo que há ao nosso redor. Então, tudo aquilo que compõe, né, o espaço onde a gente está, todos os elementos que compõem as coisas que a gente vê, a gente vai chamar de paisagem. Aqui atrás de mim, por exemplo, se vocês observarem, a gente tem aqui ó, a cortina, temos janela, paredes brancas, aqui a gente tem a lousa, o teto, a lâmpada está um pouquinho para cá, só dá para ver o reflexo dela aqui. Aqui na minha frente eu tenho a porta, tenho a colmeia, os armários, um espelho, o mural. Tudo isso que está à minha volta eu vou chamar de paisagem. Então aí na sua casa agora, se você der uma olhadinha em volta, você vai perceber que também tem uma paisagem aí. A gente está muito acostumado a pensar que paisagem é só natureza, aquele pôr do sol maravilhoso. É claro que esse é o tipo de paisagem que acredito que a gente mais goste de ver e frequentar, né? Mas tudo aquilo que compõe o que está ao nosso redor, toda essa imagem que está ao nosso redor, a gente vai chamar de paisagem, tá? Só que as paisagens, elas têm algumas nomenclaturas aí, elas têm algumas definições. Elas podem ser naturais e ou construídas pelos seres humanos. Então vejam, os elementos naturais, neste parágrafo aqui, ó. Os elementos naturais numa paisagem são, por exemplo, as árvores, flores e todos os outros tipos de plantas que não foram cultivadas pelas pessoas. Os animais, pássaros, insetos também fazem parte dos elementos naturais, assim como os rios, o solo, os morros, o mar, mas os homens precisaram ao longo do tempo fazer transformações nessas paisagens para construírem casas, prédios, fábricas, postos de gasolina, ruas, viadutos, jardins e até para plantarem, né? Enfim, transformaram as paisagens para melhorar suas vidas. Mas essa ação do homem também teve os aspectos negativos, porque estão destruindo a natureza, cortando as árvores, matando os animais, poluindo os rios, poluindo o ar com a fumaça das fábricas e dos escapamentos dos carros. Então esse texto vai trazer para a gente aqui, primeiro o conceito de paisagem natural, que é toda aquela paisagem que não foi mexida pelo ser humano. Do jeitinho que a natureza fez, ela está lá. Do jeitinho que ela foi criada, ela está lá, ela permanece. Não houve intervenção das pessoas. Ninguém foi lá plantar a árvore, ninguém foi lá plantar as flores, ninguém foi lá e colocou os animais que moram naquele espaço. Tudo o que está ali aconteceu de forma natural. Então, essa seria uma paisagem natural. Que está aqui, ó, um exemplo. Tá vendo esse exemplo de paisagem natural? A gente não tem nenhum elemento aqui, ó, que tenha sido colocado pelo ser humano. Tudo que está aqui é natural. É original de fábrica, no caso, né? Só que sem a fábrica no sentido humano da coisa. Então, tudo que está aqui foi acontecendo, surgindo de maneira natural, sem intervenção humana, tá? Ninguém encheu isso aqui com mangueira, ninguém acendeu a luz, é a luz do sol iluminando. A gente não tem nenhum tipo de intervenção humana nessa paisagem. Aqui eu tenho outro exemplo de paisagem natural também, que é o famoso Grand Canyon lá nos Estados Unidos,
que é como é que eu posso explicar? Essa foi uma mudança muito natural. Foi a própria natureza quem criou todos esses relevos, todos esses canais aqui, que é o que se chama de canyon, né? Onde passa aqui, ó, um rio que vai passando aqui entre essas elevações de pedra, né? Então, ó, toda uma paisagem natural, mesmo que é diferente dessa outra, tá vendo? A gente percebe que ela é natural porque não houve intervenção humana, não foi com nenhuma ferramenta que se fez essas elevações. Isso aqui tudo aconteceu ao longo dos anos com a própria natureza mesmo se movimentando. Então, essa é a paisagem natural. Lá no nosso texto também vai falar sobre a paisagem construída pelos homens. Esse tipo de paisagem tem vários nomes, tá? Pode ser chamado de paisagem artificial, pode ser chamado de paisagem modificada, ou também pode ser chamado de paisagem cultural, né? A cultura é o quê? É o trabalho, é a marca de alguém. Então, aqui a gente percebe, ó, que fora essa árvore que está aqui no canto perdida, né? Todo o resto da nossa paisagem foi construída pelos homens. Aqui, com certeza, havia alguma paisagem natural, só que ela foi modificada, né? Ela foi modificada artificialmente aqui, ó, foi construído, né? Houve um trabalho aqui, houve uma marca de mãos humanas, por isso que a gente chama de paisagem cultural também. Então, houve ó, uma construção, toda elaborada nos detalhes, né? Aqui a gente tem 3 construções, uma ao lado da outra. A gente tem as calçadas, a gente tem a rua. Para o pessoal que veio aqui para a escola, a gente estava falando sobre, na semana passada, sobre o tipo de calçamento, que pode ser asfalto, pode ser de pedra. Nesse caso aqui, tá vendo que é de pedra? Essa é uma imagem do Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, é aqui no Brasil. Então, uma paisagem modificada, né, artificial, cultural. Um outro exemplo também, ainda de paisagem modificada, mas que pode ser chamada também, até esqueci de pôr aqui, de paisagem mista, né? Por que paisagem mista? Já vou explicar para vocês o porquê disso. Porque quando a gente olha para essa paisagem, a gente vê uma grande quantidade de elementos naturais, mas a gente também vê uma grande quantidade de elementos humanos, né? Construídos, fabricados. Por isso a gente pode chamar essa paisagem de paisagem mista. Ela mistura uma grande quantidade de paisagem natural com uma grande quantidade de paisagem modificada, cultural, né? Artificial, construída. Ok? E aí, na apostila de vocês, depois do texto, tem a seguinte atividade. Faça uma investigação sobre os elementos naturais encontrados na sua casa. Desenhe ou escreva aqui. Então, você vai olhar aí dentro da sua casa se tem algum elemento natural. Não precisa ser só dentro da casa, tá? No entorno aí, dá uma olhadinha aí na rua da sua casa. Se é prédio, dá uma olhada na janela do prédio e vê o que você consegue enxergar de elementos naturais. Lembrando que elementos naturais não podem ser plantados pelos seres humanos, não podem ter sido feitos pelos seres humanos, ok? Tudo tem que ter vindo da natureza. Pro, eu tenho uma conchinha que eu trouxe lá da praia. Conta como elemento natural? Conta, porque não foi o homem que fez. Você apenas pegou, mas já estava feito. Pro, eu tenho algumas pedrinhas também aqui que eu trouxe de um sítio que eu achei legal lá no chão e trouxe. A pedra é um elemento natural? Sim, a pedra é um elemento natural. Tá? Então, dentro de casa é possível a gente encontrar alguns elementos naturais. Os animais também são elementos naturais. Então, se você tem bichinho de estimação, ele também é um elemento natural contando aí dentro da sua casa. Ok? Aí você vai desenhar ou escrever no espaço que tem abaixo do texto aí na folha. Na página seguinte, a gente tem essa atividade aqui, ó. Você vai observar a imagem aqui abaixo e você vai ver que tem uma legenda, ó. Aqui está mostrando que desse lado tem um banco, aqui tem uma fábrica, uma padaria, um supermercado, uma escola, uma farmácia,
uma lan house. Não sei se vocês sabem o que é isso, porque hoje a maioria tem acesso à internet em casa, mas quando a Pro era mais nova, a Pro tinha que ir num lugar pagar para usar a internet, porque não tinha em casa. O nome desse lugar é lan house. Tem lojas, tem a casa do Pedro, aqui ó, essa casinha amarela. Na apostila de vocês ficou preto e branco, né? Mas aqui tá coloridinho, dá para ver melhor. Tem um estacionamento, tem um açougue. Letra A. Com a ajuda de alguém da família, escreva o nome do bairro onde você mora. Letra B. O que tem no seu bairro? E aí você vai citar alguns estabelecimentos, tendo como exemplo essa imagem aqui, ó. Só que aí você não vai precisar desenhar o seu bairro, tá? Você só vai citar os estabelecimentos que tenha no seu bairro. Essa imagem ficou só de inspiração aí para você pensar a respeito desses estabelecimentos. Nessa mesma página, a gente tem essa atividade aqui. Você já parou para pensar que cada lugar é diferente? Os lugares têm funções diferentes, horários de funcionamento diferentes, eles têm intenções diferentes de existir. Então, escolha um ou mais lugares de convivência onde você costuma ou costumava ir durante a semana. Com a ajuda de seus familiares, registre as informações que se pede no quadro abaixo. Então, você pode pensar em um lugar, colocar o horário de funcionamento e pode colocar algumas coisas que se possa fazer nesse lugar. Ou você também pode colocar 2 lugares, horários de funcionamento e colocar o que se pode fazer nesses lugares, tá? Não coloca mais que 3 para não ficar muita informação. Então, de 1 a 3 lugares você vai escolher aí para preencher essa tabela, ok? Então, a nossa parte de geografia era essa, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficar dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. Um beijo da Pro e até o próximo vídeo.